Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Aún recuerdo cuando se lo dije a mi mamá y recuerdo claramente sus lágrimas correr por sus mejillas. Papá que me dijo que aunque yo no quería esto para ti, te apoyo y quiero que seas feliz. Um em cada 11 seminaristas em todo o mundo é apoiado pela Fundação AIS. Isto significa que é fortíssima a probabilidade, sempre que conhecermos um novo seminarista, por exemplo, seja em que país isso acontecer, esse seminarista ser apoiado, ser ajudado pela Fundação AIS. E isto é impressionante. Cada um destes seminaristas dá-nos a garantia de que a Igreja de amanhã está já a acontecer. Aquilo que nós propomos a partir de agora, isto durante algumas semanas, é ir ao encontro de alguns destes jovens que aceitaram deixar pai e mãe, família e amigos para se lançarem na aventura da descoberta de Deus. É o caso de José Gregório Romero, da Venezuela, que acabámos agora de escutar e que nos recordou qual foi a reação dos seus pais quando lhes disse que ia para o seminário. Ajudar estes jovens é uma das missões mais bonitas e importantes da Fundação AIS e vai ser um dos temas em debate no programa de hoje com a Catarina, mas hoje vamos começar por França, porque o Tribunal de Justiça de Vendée condenou Emmanuel Abaissenga a 30 anos de prisão pelo assassinato do padre Olivier Maire, crime que ocorreu na noite de 8 para 9 de agosto de 2021 em Saint-Laurent-sur-Sèvre. Um caso, Catarina, que chocou nessa altura a opinião pública. Precisamente, Paulo, de facto foi um caso que acabou por chocar a opinião pública, porque o padre Olivier era uma pessoa muito conhecida na sua comunidade, portanto era um homem muito bom e que até tinha acolhido de facto em sua casa o homem que depois acabou por vir a matá-lo. Aliás, esse é um pormenor de facto importante. O padre Olivier Maire, de 61 anos de idade e que na altura era o superior provincial dos Monfortinos, foi assassinado por um homem que ele próprio acolheu na sua casa, na região de Vendée. Mas, afinal, Catarina, o que é que aconteceu? O Tribunal teve alguma dificuldade, por exemplo, em apurar os factos? Não, Paulo, não teve, porque quanto a isso até foi bastante fácil, porque o ruandês Emmanuel Abaissenga confessou o crime logo em agosto de 2021. A grande questão foi que acabou por não ser respondida, Paulo, era sobre o motivo porque é que ele tinha matado o sacerdote, que ainda por cima, como o Paulo disse há pouco, tinham-o acolhido na sua casa. Mas durante o julgamento ele manteve-se sempre em silêncio, Paulo. Manteve-se sempre em silêncio e também, aliás, não era a primeira vez que Emmanuel Abaissenga se sentava no banco dos réus. Exatamente, Paulo, não foi de facto a primeira vez, porque um ano antes do crime, portanto em 2020, ele provocou um incêndio na Catedral de Nantes e foi então, enquanto aguardava julgamento, a conclusão deste julgamento por este caso, que o padre Olivier acabou por o convidar para vir residir para a sua casa, para a sua comunidade religiosa. Quando se soube depois do seu assassinato, a Igreja Francesa descreveu este sacerdote como um exemplo de acolhimento incondicional a todos e a própria Diocese referiu que ele morreu vítima da sua generosidade e que por isso foi um mártir da caridade, Paulo. O crime ocorreu de 8 para 9 de agosto de 2021 e o próprio Papa Francisco haveria de se referir a este caso apenas 2 dias depois, na audiência das quartas-feiras, quando saudou então os peregrinos de língua francesa que se encontravam no Vaticano. Vamos agora conferir essas palavras. Com muito dolor, ho appreso l'omicidio di padre Olivier Marie. Rivolgo le mie condoglianze alla comunità religiosa dei Monfortiani a Saint-Laurent-sur-Sèvre, in Vendée, alla sua famiglia e a tutti i cattolici di Francia. Vi assicuro la mia partecipazione e la mia vicinanza spirituale. A tutti la mia benedizione. Foi o Papa Francisco, 2 dias depois do assassinato do padre Olivier Maire, então superior dos missionários monfortinos em França. De acordo com a autópsia, o padre morreu devido a violentos golpes na cabeça. A notícia deste crime foi referida no relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, publicado
em 2023. E é referido também aí, neste relatório, que em França, quando soube desta notícia, todas as pessoas ficaram em estado de choque. Mas no relatório referem-se ainda a outros incidentes que ocorreram também em igrejas francesas entre, Catarina, o ano de 2022 e o ano de 2023, que são precisamente os anos em análise no relatório. Exatamente, Paulo. De facto, este relatório da Fundação AIS identifica alguns desses incidentes e refere que as estruturas religiosas em França foram alvo de ataques de uma forma frequente e de tal forma que em fevereiro de 2022, Paulo, o próprio Ministério do Interior francês prometeu aumentar a segurança das igrejas católicas. Estamos a falar essencialmente em incêndios criminosos em igrejas. Sim, mas não só, Paulo. De facto, além destes incêndios criminosos, houve também assaltos a igrejas, nomeadamente à Catedral de Saint-Denis, nos arredores de Paris, que teve janelas e que teve também as portas partidas, mas também em Bondi e Romainville, ainda também na região de Paris, em que houve roubo e profanação do sacrário em ambas as igrejas, Paulo, tal como em Vitry-sur-Seine, em Poitiers e em Paray-le-Monial. Portanto, o incêndio da Catedral de Nantes, que a Abicenga provocou, ocorreu 15 meses antes, Paulo, depois do devastador incêndio que deflagrou e quase destruiu, como sabemos, a Catedral de Notre-Dame em Paris, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. O início do julgamento, agora no dia 19 de janeiro, do homem que então assassinou o padre Olivier Merre, teve algum impacto mediático em França, sinal, aliás, do carinho da comunidade para com este sacerdote, que ficou conhecido, como já dissemos, como mártir da caridade. A uma das reportagens da televisão local falou o advogado da comunidade monfortina e também o vigário-geral da diocèse de Luçon. La congrégation vient à une audience comme toute partie civile pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans cette affaire dramatique. Elle n'est pas sûre qu'elle puisse comprendre d'après la volonté de l'accusé de ne pas s'exprimer. Ils viennent dans un état d'esprit, pas du tout de revanche ou de quoi que ce soit, mais dans l'état d'esprit de leur confrère qui était le père Merre, qui est un esprit de charité avant tout. Ce qu'on espère, c'est que la cour d'assises va faire son travail de quête de la vérité, tout en cherchant la justice. L'important, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de nous rappeler le sens profondément évangélique de l'hospitalité posée par les pères Montfortins, qui reste, je crois, au cœur du drame, un témoignage lumineux pour nous aujourd'hui. Também o canal público de televisão fez uma reportagem sobre o início do julgamento. O assassinato do padre Olivier provocou uma grande comoção, como o jornalista Florent Ferraud, da TF1, vai dizer agora numa reportagem que foi emitida no dia 19, precisamente o dia do arranque dos trabalhos no tribunal. L'incendiaire de la cathédrale de Nantes, jugé à partir d'aujourd'hui pour l'assassinat du prêtre Olivier Merre. Un crime sanglant au sein d'une congrégation vendéenne. L'affaire avait provoqué un vif émoi en août 2021, faisant réagir jusqu'au pape François. Le principal suspect, déjà connu de la justice, s'était dénoncé de lui-même à la police. Florent Ferraud. Presque 5 ans après le meurtre du père Olivier Merre, ses proches sont toujours dans l'attente d'une réponse. Emmanuel Abaïsenga, présumé innocent, l'a-t-il tué? Pourquoi lui? Dans quelles circonstances? Et essayer de comprendre véritablement ce qui s'est passé. Ce sont effectivement les attentes qu'ont les proches du père Merre. Ce souhait qu'il y ait une condamnation, qu'il y ait une reconnaissance de culpabilité et qu'il y ait une sanction. Au moment des faits, le ressortissant rwandais est sous contrôle judiciaire. Après sa condamnation pour l'incendie de la cathédrale de Nantes, c'était en juillet 2020. Hébergé par le père Olivier Merre, les faits se seraient déroulés la nuit du 9 août 2021. Emmanuel Abaïsenga se rend lui-même aux autorités et s'accuse du meurtre. À l'époque, nos équipes avaient rencontré une paroissienne qui connaissait l'homme de 45 ans. Il parlait presque pas, et puis même quand il parlait, c'est comme quelqu'un qui avait un handicap de surdité, il n'entendait pas bien, et les mots ne sortaient pas. Et Emmanuel Abaïsenga est en détention provisoire. Après un séjour en psychiatrie, il est envoyé aux assises pour assassinat. S'il est reconnu coupable, la préméditation sera également au cœur des débats.
E de França, onde ainda é com emoção que se recorda o assassinato do padre Olivier Mer, vamos agora até à Índia, onde as festividades de Natal ficaram marcadas por uma série de incidentes que culminaram, Catarina, podemos dizer assim, um ano de intimidações. Sim, Paulo, de facto o Natal foi marcado por um clima de tensão e de assédio contra os cristãos em toda a Índia. Portanto, há relatos de violência, de ameaças, de perturbações das próprias celebrações religiosas em diversos estados, missas que foram interrompidas, grupos extremistas que vandalizaram algumas das decorações de Natal, houve procissões que foram ameaçadas, até um simples almoço de Natal, Paulo, que foi preparado para as crianças com deficiência visual na cidade de Jabalpur, foi também interrompido. Portanto, os extremistas justificaram todos estes incidentes, alegando que os organizadores estavam a promover conversões forçadas, Paulo. Bom, todos estes incidentes, e houve outros, claro, foram o culminar de um ano caracterizado por muita violência e muita intimidação, segundo relatou o próprio Vaticano. Sim, Paulo, de facto o portal de notícias do Vaticano refere que vários fiéis, sobretudo em vários estados como Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh e Orissa também, que sofreram ataques que se intensificaram após o Natal, Paulo. Na base de toda esta violência estão cada vez mais discursos de ódio de líderes governamentais e também de grupos extremistas hindus que rotulam os cristãos como estrangeiros. Além disso, há sempre também a questão das leis anticonversão que dificultam, Catarina, a própria conversão religiosa. Sim, sem dúvida, Paulo. E essas leis são normalmente usadas para justificar também estes episódios de violência que vamos verificando. Mas há também aqui um padrão, e também é importante nós sublinharmos isso aqui para os nossos telespectadores, Paulo, é que a maior parte destes discursos de ódio ao longo do ano passado ocorreram em estados que são governados pelo partido Bharatiya Janata, que é o partido do atual primeiro-ministro da Índia, que é o Narendra Modi, não é? Bom, discursos de ódio ligados então ao partido do poder e que atingem, acima de tudo, os Dalits, os sem-abrigo, os que estão, no fundo, na base do complexo sistema de castas e que também são conhecidos como intocáveis, e também os Adivasis, que são os povos indígenas, tal como as mulheres. Todos eles enfrentam obstáculos complexos. E falamos também disto porque a Igreja proclamou, agora formalmente no dia 14 de janeiro, São Lázaro de Vasayam como o padroeiro dos leigos na Índia. Quem era este São Lázaro? Bom, Paulo, São Lázaro é o filho de um brahman, que ele viveu durante o século XVIII e converteu-se ao cristianismo, tendo rejeitado o sistema complexo de castas que se vive na Índia, como sabemos, e defendeu a dignidade de cada uma das pessoas. Portanto, ele acabou por ser morto pelas autoridades de então como um traidor, mas a verdade é que a Igreja Católica vê nele agora um santo e o Papa Francisco acabou por o canonizar em 2022, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Falar então em São Lázaro de Vasayam é lembrar os milhões de cristãos proscritos da Índia. E entre esses milhões de proscritos estão, como eu disse há pouco, os Dalits ou intocáveis, os povos tribais, aqueles que não têm direitos, aqueles que são olhados com indiferença, que são rejeitados por todos, menos pela Igreja. E por causa disso, há cada vez mais Dalits e povos tribais a abraçarem o cristianismo. Mas há ainda demasiadas pessoas excluídas, pessoas que a sociedade simplesmente ignora. É o caso de Asha, uma mãe cristã com 4 filhos e que vive num casebre à beira da linha do comboio. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family?
Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all. Ali ao lado da Índia temos o Paquistão, um dos países onde os cristãos mais sofrem, mais são perseguidos na atualidade. Recentemente, Joel Amir Saotra, o antigo deputado do Parlamento Provincial do Punjab e também destacado dirigente da comunidade cristã, esteve de visita a Portugal. Nós temos uma entrevista com ele, que aliás já começámos a emitir aqui nas últimas 2 semanas e que agora vamos retomar. Hoje ele vai falar da lei da blasfémia, cuja má utilização, especialmente por grupos radicais, mas também por pessoas que querem simplesmente prejudicar alguém, esta lei tem vindo a transformar-se num verdadeiro pesadelo para os cristãos. A palavra agora para Joel Amir Saotra. We can say that the bad use of the blasphemy law is one of the biggest problems for the Christians. Yeah, you can say, because it's very easy tool that you can use, even you have some personal revenge with some of your enemy or some opponent. You can, it's very easy to say that he has done blasphemy, and nobody will wait to figure out or to find some facts and figures, as what happened in Jadawala, when 2 real Christian brothers, they were accused that they have done some blasphemy. And does it make sense when you are living in Pakistan, you represent only 1% of Christian community and rest of 98% they belong to a Muslim community and they have same mindset. What happened in Jadawala, they printed a paper, some disgrace comment against Holy Prophet and Quran, and they put the pictures of those 2 Christian boys and they pasted it on the doors of Christian houses, and then they started announcement in the mosque on the microphone that they have done blasphemy, and within no time there were thousands of people. They gathered in Jadawala and they burned more than 200 houses and they burned more than 20 churches in Jadawala. Everybody knows this. So this is the mindset. So we really need that if there is, unfortunately, if there would be some, if someone is accused that he has done something for blasphemy or something else, there must be some fair trial. There must be some fair investigation. If he has done, then we need to follow the law of the country. But if he is innocent, and in most cases, like out of 100, more than 99%, I
truly believe that all cases are fake and it all based on personal revenge. It's possible to know some figures, how many Christians are now in jail because of blasphemy law? They're in hundreds. They're in hundreds, you know. And even there are many unseen stories even in Pakistan. So this is more important how to use or how to implement the blasphemy law in Pakistan. This is really what we want to have in Pakistan. Foi Joel Hamid Saotra, um destacado dirigente da comunidade cristã paquistanesa, na entrevista ao nosso programa, quando esteve de passagem por Lisboa. Na entrevista que vamos retomar ainda na próxima semana, foi abordada, como escutámos há pouco, a questão da lei da blasfémia, que é um instrumento legal, mas que tem sido usado de forma arbitrária para a condenação, até na praça pública, de membros das minorias religiosas, nomeadamente os cristãos. E a propósito disto, eu recordo que atualmente existe, digamos assim, uma moratória para a aplicação, Catarina, da pena de morte no Paquistão. Sim, Paulo, de facto existe uma moratória, ou seja, existe uma suspensão temporária da aplicação da pena de morte no Paquistão. Mas há certos grupos que fazem de facto uma pressão para que ela regresse e regresse em força. Portanto, e é aqui então que isto se cruza tudo com esta famosa lei, com esta questão da lei da blasfémia, não é? É que segundo a lei da blasfémia, portanto, quem ofender o profeta do Islão ou o Alcorão, portanto, o seu livro sagrado, incorre mesmo na pena de morte. Mas enquanto a pena de morte estiver suspensa, isto significa que quem for condenado por blasfémia não corre para já este risco de vida, claro, não é? Bom, contradições então no sistema legal de alguma forma. Exato. Obrigado, Catarina. Blasfémia, então, é uma realidade que é difícil de entender aqui na Europa, mas que, infelizmente, é muito comum no Paquistão. Atualmente existe uma moratória sobre a pena de morte no Paquistão, embora os grupos que exigem o restabelecimento da pena de morte sejam cada vez mais fortes. Até ao momento tem sido o Supremo Tribunal, mais independente, que tem anulado as sentenças de morte. Os acusados, contudo, muitas vezes têm de esperar durante vários anos no corredor da morte pela decisão judicial, enquanto as suas famílias são forçadas a fugir para se esconderem, principalmente após uma absolvição. As probabilidades de qualquer mudança acerca desta lei, muitas vezes usada abusivamente, são no presente quase nulas, consequência das emoções que esta lei desperta. Há também a compreensão diametralmente oposta da natureza da religião, da lei e da liberdade nas culturas ocidental e islâmica, que pode levar até mesmo os muçulmanos mais moderados a fazer declarações chocantes. Infelizmente, as faíscas que iluminam os motins anticristãos derivam frequentemente de acontecimentos no Ocidente. Se o Corão é incendiado nos Estados Unidos, os cristãos no Paquistão e noutros países islâmicos sofrem. Se um filme que ofende os sentimentos dos muçulmanos é exibido no Ocidente, pessoas inocentes no outro lado do mundo correm o risco de cair nas mãos de uma multidão enfurecida. Ainda sobre o Paquistão, e até para se perceber bem como é difícil a vida neste país para os cristãos, que são normalmente pessoas pobres, analfabetas e que vivem nas periferias menos desenvolvidas, vamos conhecer uma história. É que neste ambiente que eu acabei de descrever, vamos agora ao encontro de um catequista. A história de Babu Imran Patras, que o próprio nos vai contar, é notável na sua simplicidade. Ele vive no Paquistão e quase que se poderia dizer que há uma linhagem familiar baseada no serviço aos outros. É que o bisavô de Imran foi catequista, os pais foram e são catequistas e ele diz de si próprio que é catequista com muito orgulho. मेरा नाम बाबू इमरान पतरस है। मैं ज़ाती तौर पर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मैं कैटेकिस्ट हूँ और मेरे वालिद जो हैं वो भी बाबूजी थे यानी कैटेकिस्ट थे और मेरी वालदा कैटेकिज़म की टीचर हैं। इबादत में जाता था और चर्च की तैयारी जो है वो मैं ख़ुद करता था।
तो मैंने इरादा किया कि मैं भी लोगों की कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करूँगा। पाकिस्तान में मसीह होना जो है ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हमारा जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कैटेकिस्ट खिदमत कर रहे हैं वो मज़दूर तबका में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। भट्टा मज़दूर लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं और पसे मांदा लोग हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कर्ज़ जो है उन पे काफ़ी है। बाप और बेटे और कुदूस के नाम से फैमिलीज़ हैं, हम उनकी खुशी में गम में शरीक होते हैं। गॉस्पल खोलता हूँ, बाइबल सर्विस करता हूँ, उनके घरों में दुआ करता हूँ, बरकत के कलमात अदा करता हूँ। तो हम उनको निकाह के पाक साक्रामेंट के लिए तैयार करते हैं और बच्चों को पाक शराकत के लिए तैयार किया जाता है। और फादर जी अगर मौजूद नहीं हैं तो उनके इजाज़त के साथ कुछ साक्रामेंट जो है वो अदा कर सकता है। आपकी खिदमत की बदौलत कैटेकिस्ट ट्रेनिंग सेंटर से मैंने ट्रेनिंग हासिल की। आप अपनी डोनेशन जो है वो ज़रूर भेजें। मेरी आपसे अपील है ताकि आने वाली नौजवान नस्ल जो है वो भी कैटेकिस्ट बनकर खुदा के कलाम की खिदमत करे। शुक्रिया। E do Paquistão, um país muito problemático no que às questões da liberdade religiosa diz respeito, vamos agora até à China. Mais concretamente, vamos até à Diocese de Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. A Diocese de Macau está já a celebrar os seus 450 anos. Foi há dias celebrada missa pelo bispo Dom Stephen Lee, missa aniversária que serviu precisamente para marcar o início das celebrações que durante o ano vão assinalar os 450 anos da fundação daquela que é a diocese mais antiga do Extremo Oriente. A missa, sob o tema Passagem da Verdadeira Luz, durou sensivelmente 2 horas, tendo a Sé Catedral ficado completamente repleta de fiéis, tendo alguns deles participado na missa mesmo no lado exterior da Catedral. O momento alto da celebração foi a homilia do Sr. Bispo Dom Stephen Lee, mas principalmente o acendimento de 9 candeias, 9 velas, que foram entregues a 9 grupos de leigos, cada um deles representando as 9 paróquias de Macau. Desta forma, a Diocese de Macau quis dar aos leigos o papel principal de uma celebração que, como já dissemos, serviu para marcar o início das festividades dos 450 anos da Diocese de Macau, pois sem leigos não há Igreja Católica e sem paróquias não há diocese. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos falar de Moçambique, país que enfrenta, especialmente na região centro e sul, gravíssimas inundações. E vamos ainda falar de seminaristas, isto a propósito da história de José Gregório Romero, que escutámos logo no arranque do programa de hoje. Muitas coisas ainda para lhe apresentar, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien
y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. E vamos agora falar de Moçambique, pois a estação das chuvas tem sido inclemente para com este país africano, tal como, aliás, aqui em Portugal, principalmente na região centro do país, e fica aqui também já uma nota de solidariedade para com todas as vítimas das intempéries aqui no nosso país. Bom, eu dizia, nas últimas semanas, isto agora retomando a questão de Moçambique, tem-se registrado, de facto, inundações que já provocaram, isto em Moçambique, claro, já provocaram mais de 100 de mortos e também que já afetaram cerca de 800.000 pessoas, deixaram dezenas de aldeias submersas e há cerca de 5.000 casas totalmente destruídas, especialmente, Catarina, no centro e no sul do país. Sim, Paulo, e a situação é de tal forma grave que o Presidente da Conferência Episcopal e também Arcebispo de Nampula fala mesmo numa tragédia e apela por isso a toda a comunidade internacional para ajudar então este sofrido povo moçambicano que sistematicamente, e nós temos falado aqui quase semanalmente no nosso programa, Paulo, portanto, que sistematicamente tem enfrentado tempestades tropicais, ciclones muito devastadores e agora, depois de muitos dias com chuva intensa, estas inundações que estão a ser de facto catastróficas. Já houve, entretanto, como se imagina, alguma resposta por parte de organizações internacionais, nomeadamente a União Europeia, mas dada a vastidão dos campos alagados, dada a quantidade de aldeias submersas, dada a dimensão destas cheias, é necessário não parar com estes gestos de solidariedade. De facto, como se percebe, estas populações vivem de forma muito precária e, se não se fizer nada, a fome vai ser um problema a curto prazo para milhares de pessoas, para milhares de famílias. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida, de facto é isso mesmo, e algumas organizações falam neste momento mesmo num risco de fome aguda, especialmente nesta região sul do país, porque as cheias, além de terem destruído os campos agrícolas, também acabaram por dizimar milhares de cabeças de gado, Paulo. Bom, é isso mesmo, e é neste contexto particularmente duro que a Catarina acabou de descrever que a Fundação AIS recebeu uma mensagem de Dom Inácio Saure, que é o arcebispo de Nampula e é atualmente também presidente da Conferência Episcopal de Moçambique. Uma mensagem em que o povoado lança um apelo
à solidariedade do mundo para com milhares de vidas humanas que, diz ele, Catarina, que estão em perigo. Sim, é isso mesmo, Paulo, e é muito importante também deixar aqui esta nota de que para a Fundação AIS foi particularmente relevante também receber esta mensagem que Dom Inácio Soro nos enviou, porque é também o sinal da importância do nosso trabalho para com este país de África, com Moçambique. Portanto, o senhor arcebispo acaba por sublinhar esta magnitude das cheias que estão neste momento a afetar essencialmente as províncias do centro e do sul do país, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a mensagem que o arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique enviou para a Fundação AIS em Lisboa e em que alerta para a situação trágica que se está a viver por causa das cheias e em que apela também à solidariedade do mundo. Boa tarde. Sou Inácio Saúre, arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique. País que nos últimos dias está a viver um drama humanitário causado por chuvas intensas que provocaram cheias e inundações, sobretudo nas províncias de Gaza e Maputo, situadas no sul, causando mortes, destruição de habitações, deslocação de numerosas famílias, agravando as difíceis condições de vida das populações já vulneráveis. A este propósito, a Conferência Episcopal de Moçambique publicou ontem, dia 21 de janeiro, uma mensagem de solidariedade com as vítimas da tragédia, expressando a sua proximidade fraterna, assegurando que eleva preces a Deus por cada vítima, roga proteção, força e consolo para as crianças, idosos e famílias inteiras que vivem dias muito difíceis, marcados pelo sofrimento e pelo medo do que ainda pode vir. A nossa Conferência Episcopal apelou igualmente para um apoio humanitário urgente, tanto a nível nacional como internacional. Neste momento, dada a gravidade cada vez crescente dos efeitos da tragédia, reitero o apelo à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade, para que façam tudo o que estiver ao seu alcance para salvar milhares de vidas humanas em perigo em Moçambique e aliviar o sofrimento das populações que se viram desprovidas de tudo. Confiando na nossa capacidade de nos unir, acreditamos que será possível reconstruir vidas, restaurar comunidades e semear novamente a confiança e a alegria onde antes havia desespero. Agradeço antecipadamente por tudo quanto poderá ser feito em prol do alívio do sofrimento do povo moçambicano. Muito obrigado. De Moçambique, onde as cheias estão a atingir a região centro e sul do país, afetando milhões de pessoas, vamos agora até à Venezuela. Mas não vamos falar de Nicolás Maduro, nem vamos falar da intervenção militar dos Estados Unidos, vamos falar sim de alguém muito mais importante, pelo menos para nós. Vamos falar de José Gregório Romero, que escutámos no arranque do programa, que é seminarista e que só consegue cumprir com o sonho da sua vida, o sacerdócio, graças ao apoio da Fundação AIS. E vamos já avançar com o número da semana. E o número da semana é 10.000. É que são cerca de 10.000 os seminaristas que a Fundação AIS apoia, Catarina, em todo o mundo. Sim, Paulo, são cerca de 10.000, ou se quisermos de outra forma, Paulo, podemos dizer que isto significa que 1 em cada 11 seminaristas em todo o mundo é apoiado diretamente pelos benfeitores da Fundação AIS. E este é, sem dúvida, um número extraordinário, que também diz bem da importância deste nosso trabalho, desta nossa missão, e diz também muito sobre a importância do trabalho que nós fazemos todos os dias, apoiando assim, desta forma, o futuro da Igreja, Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. E para chamar a atenção dos portugueses para tudo isto, a Fundação AIS lançou agora nas primeiras semanas de janeiro, uma campanha de sensibilização. O objetivo desta campanha é mesmo esse, chamar a atenção de todos para a importância de se continuar a ajudar na formação e na subsistência dos seminaristas. Claro que sim, Paulo, e os seminaristas de hoje são, como sabemos, os padres de amanhã, e aquilo que nós queremos então transmitir com esta campanha, Paulo, com esta iniciativa, é mostrar que a nossa ajuda faz mesmo a diferença. Portanto, os seminaristas que nós apoiamos vivem em países muito pobres. Por exemplo, podemos dar aqui o exemplo de Moçambique, podemos dar o exemplo da Índia ou do Paquistão, são 3 dos países que nós já falámos aqui hoje no nosso programa. E todos eles dependem
de facto desta nossa ajuda, dependem do que nós conseguirmos dar, dependem, podemos dizer, da nossa solidariedade, Paulo. Exatamente. Os seminaristas apoiados pela Fundação AIS estão em cerca de 130 países e muitos deles, podemos dizê-lo mesmo, arriscam a vida nesse sonho de quererem servir a Igreja, de quererem ser os padres de amanhã. Sim, Paulo, eles arriscam a vida e podemos até dizer que muitos deles arriscam a vida todos os dias, não é? E dou apenas aqui 2 exemplos, Paulo. Por exemplo, no Burkina Faso, que é, como sabemos, um dos países mais perigosos para os cristãos em África, onde as comunidades são frequentemente atacadas por grupos armados, por milícias jihadistas. Portanto, e os seminaristas, tal como os padres, como os religiosos, as irmãs, são sem dúvida um alvo destes terroristas e por vezes são ameaçados, são raptados e por vezes até são mortos. E outro país que posso dar o exemplo é, por exemplo, a Ucrânia, Paulo. Bem, Ucrânia que é preciso não esquecer que está em guerra desde o dia 24 de fevereiro de 2022, ou seja, há já praticamente 4 anos. Exatamente, Paulo, e basta dizer isso então para se perceber também como os seminaristas ucranianos que nós apoiamos são verdadeiros heróis, porque eles não estudam apenas neste momento, eles não estão apenas a preparar-se para o sacerdócio, mas eles neste momento já colaboram com a própria Igreja em todas as iniciativas que vão sendo realizadas de forma a minorar o sofrimento de toda a comunidade, todos os ucranianos, e muitas vezes fazem-no em cidades, em regiões que estão a ser bombardeadas, que estão a ser vítimas, alvo destes bombardeamentos, e por isso fazem-no em condições extremamente duras diariamente. Por isso são heróis e para nós, Fundação AIS, é de facto um orgulho saber que nós estamos a ajudar 1 em cada 10 seminaristas em todo o mundo atualmente. Portanto, no total são os tais cerca de 10 mil jovens que, como nós dissemos, todos eles que já conhecemos bem estes jovens, já sabem, estes jovens já nos conhecem bem, já sabem o que é a solidariedade concreta dos benfeitores da Fundação AIS para com estes jovens no mundo, Paulo. Exatamente, muito forte isso. Bom, 1 em cada 11 seminaristas em todo o mundo é então apoiado pela Fundação AIS. Isto significa que é, de facto, fortíssima a probabilidade, quando conhecemos um seminarista pela primeira vez, seja em que país isso possa acontecer, é fortíssima a probabilidade de esse seminarista ser apoiado pela Fundação AIS. Cada um destes seminaristas é então a certeza de que a Igreja de amanhã está já a ser construída hoje. Aquilo que nós propomos a partir de agora, isto durante algumas semanas, é ir ao encontro de alguns jovens que então aceitaram deixar pai e mãe, aceitaram deixar tudo para se lançarem na aventura da descoberta de Deus. É o caso de José Gregório Romero, que escutámos logo no início do programa e que recordou a reação dos seus pais quando lhes disse que ia para o seminário. Mi nombre es José Gregorio Romero, tengo 24 años. Tuve una infancia entre los estándares normales de los jóvenes del momento de Venezuela. Compartí muchísimo con mis amigos, salía de fiestas, a reuniones, a estudiar. Se dio luego que me graduó, trabajo en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. No me sentía plenamente, no me sentía feliz. Yo recuerdo que de niño yo no jugaba a ser un superhéroe o a ser un policía o bombero como mis demás compañeros. Yo jugaba a celebrar los sacramentos, la misa, la Eucaristía. Lo difícil para mí fue dar el paso, el decir, sí Señor, aquí estoy. Aún recuerdo cuando se lo dije a mi mamá y recuerdo claramente sus lágrimas correr por sus mejillas. Papá que me dijo que aunque yo no quería esto para ti, te apoyo y quiero que seas feliz. Recuerdo que llegué al seminario con muchísimas expectativas, con muchísimo miedo también, al no saber con qué enfrentarme, ¿no? a qué iba a ver y cómo iba a ser mi vida a partir de ahora. Siento que el mundo necesita mucho amor, el mundo necesita esperanza. Gracias. Venezuela en estos momentos vive una situación muy difícil, vive una crisis económica, una crisis política, una crisis social.
Mi agradecimiento ayuda a la iglesia necesitada por todo el apoyo y por todo el esfuerzo que hacen para que nosotros podamos estar acá. Yo consideraría que sin el apoyo del seminario quizás tendría que cerrar sus puertas. Foi José Gregório Romero, desde a Venezuela, a contar-nos como é a vida de um seminarista, a contar-nos a importância da ajuda que recebe da Fundação AIS. Sim, Paulo, e eu gostaria de aproveitar este momento para deixar aqui uma mensagem de agradecimento, de profundo agradecimento a todos os nossos benfeitores, a todos os que nos estão a ver neste momento, Paulo, porque sabemos ajudar os seminaristas é uma das partes da missão da Fundação AIS mais bonitas que nós temos e, portanto, nós estamos todos juntos, nós e os benfeitores da AIS, a construir a Igreja de amanhã, estamos a apoiar a formação dos sacerdotes que vão amanhã para alguns dos lugares mais perigosos do mundo, alguns dos lugares mais pobres também do mundo, portanto, que vão apoiar as populações que estão em sofrimento, que vão apoiar famílias pobres, comunidades que vivem ameaçadas por terroristas, por estes terroristas jihadistas que falamos aqui, que vivem constantemente, como nós dizemos tantas vezes, Paulo, aqui com o credo na boca, não é? Portanto, é um sofrimento diário. Portanto, estes jovens são já a certeza de que a Igreja não desiste, não é? Daqueles que são mais pobres e não desiste de estar presente nas periferias mais distantes e mais abandonadas. E por isso é de facto uma graça, é um privilégio enorme saber que nós, às vezes basta muito pouco, Paulo, que se cada um de nós puder ajudar de facto cada um destes seminaristas, estamos de facto com a nossa solidariedade a ajudar a erguer a Igreja da Amanhã. E por isso quero deixar aqui o agradecimento a todos os nossos benfeitores, a todos os nossos telespectadores que entram connosco nesta missão tão bonita da AIS, que é ajudar a formação dos seminaristas, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina, por essas palavras tão bonitas e assim, desta forma, que melhor forma poderíamos querer nós, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porquê? Porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aide, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado da nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.